Fala, querida pessoa, você já tentou falar com Deus? Rezar, orar, mas daí você sentia uma certa trava? Sentia que era meio esquisito, forçado, que não era muito natural? Eu enfrentei esse desafio, essa dificuldade por um bom tempo, porque desde criança eu fui ensinada uma forma específica de rezar, de orar, de falar com Deus. E eu sempre reproduzi, e mesmo que eu me empenhasse para ser sincera, era como se eu tivesse presa ali naquele formato e não fosse assim muito natural. Parecia que eu não estava sendo eu, ou que eu não estava falando de uma forma que refletisse o que eu realmente queria expressar, o que eu realmente queria abordar, trazer, pedir, perguntar, esclarecer. Então, houve um momento que eu, acompanhando algumas pessoas na internet, comecei a perceber que, cara, eu posso falar com Deus de outras formas, não precisa ser dessa maneira específica que eu venho fazendo a minha vida inteira. E daí, então, eu quero trazer para você algumas formas que você pode utilizar, testar, experimentar, ver se faz sentido, como você se sente, para conseguir assim estabelecer mais presença, mais intimidade, mais contato com Deus, porque eu vejo o tanto que isso faz diferença na nossa vida, na minha vida, na vida das pessoas, das minhas clientes, quando eu comecei a trazer mais disso pro meu Instagram e as pessoas eu tenho um formulário que eu pergunto qual que é o objetivo, né, ali do atendimento e como a pessoa acha que eu posso ajudar. E algumas coisas que meus clientes colocaram que eu achei muito interessante foi justamente esse ponto de se sentir mais filha de Deus. Então esse é o meu desejo. Meu desejo é que você se sinta mais filha de Deus, mais próxima dele, conseguindo orar, falar com ele de uma forma natural, sem se sentir forçada, sem sentir que tá esquisito, sabe? Porque, assim, eu sei que essa não foi a minha experiência, mas eu acredito que a maioria das pessoas pensam em falar com Deus rezando o terço, ou indo na igreja, ou ajoelhando. E talvez para muitas pessoas isso não faça sentido. Não é que não faça sentido, pode não fazer sentido e também não traz aquela conexão. Então, coisas que funcionaram muito bem para mim e funcionam, e importante dizer que eu gosto de ter diferentes formas, porque dependendo do dia, do meu momento, do meu humor, eu valorizo ter diferentes opções, porque aí eu faço do jeito que eu tô mais sentindo no momento. Então, não fique presa numa forma única ou não ache que se você faz assim, você tem que sempre fazer assim. Não, não precisa, não é necessário. Você precisa fazer do jeito que você mais sente conectada e que você sente que tá vindo de fato do seu coração e que você tá conseguindo ser sincero, estabelecer essa conexão. Porque a verdade é que Deus ele tá sempre te ouvindo, ele tá sempre presente na sua vida, mas muitas vezes é a gente que não percebe isso. Então a oração é uma forma de a gente se aproximar dele, de a gente ouvir mais a voz dele, a sabedoria dele, os desejos dele, do que necessariamente de ele se aproximar da gente, porque ele já é próximo, ele já conhece a gente, ele já sabe tudo que passa na nossa mente, no nosso coração. Muitas vezes o nosso sofrimento, o nosso vazio vem desse sentimento de separação, de distanciamento. Então a oração, esse falar com Deus, ele traz essa aproximação porque a gente percebe claramente que está havendo um esforço, não um esforço pesado, mas um esforço, um empenho, um compromisso de se aproximar. Isso para o nosso cérebro faz total diferença para a nossa percepção ali de intimidade, de aproximação, de intimidade. Então vamos lá. Um jeito que eu gosto bastante de falar com Deus é escrevendo. Então você pode. Vou falar como eu fazia, tá? Eu acho mais fácil.
Uma coisa que eu gostava muito era de escrever no meu iPad, então eu escrevia num aplicativo, então eu usava, né, Apple Pencil e escrevia no iPad. Daí teve uma época também que eu passei a escrever à mão no meu caderninho, inclusive eu tenho um caderninho, ele não tá aqui. Eu tenho um caderninho vermelho que eu uso pra escrever com Deus, pra falar com Deus. Então pode ser, você pode usar o computador, você pode usar seu tablet, você pode escrever à mão. E aí eu escrevia, bom dia, Deus, tudo bem com o Senhor? Bem assim, dessa forma. E aí eu falava o que estava acontecendo, os pensamentos que estavam na minha mente, como eu estava me sentindo. Era muito nesse tom, assim, de conversa, sabe? De uma conversa respeitosa, chamando, né, ele Deus de Senhor ou de Pai, não tratando ele como se fosse um amigo, mas também não como se fosse de uma forma extremamente, assim, formal e, sabe, como se Deus ele tivesse muito distante, um ser muito superior, muito tipo, nossa, como eu sou muito pequenininha para Deus querer falar comigo. Não, sem isso, sabe? É como se eu fosse uma filha, que de fato eu sou, e estou falando com o meu pai. Então, como eu falaria com o meu pai. Se às vezes você não tem um bom relacionamento com seu pai, ou não tem pai, sabe que você tem um pai divino, Deus, que ele tá lá, tá perto de você, ele está com você o tempo todo, ele está em todas as coisas, e você pode falar com ele como você falaria, por exemplo, com uma pessoa que você admira e que você respeita e que você vê como alguém que tem o seu melhor interesse, que quer o seu bem, que vai te falar as verdades, às vezes difíceis de ouvir, e que você pode contar, que você pode confiar. Para mim faz muita diferença esse detalhe de falar normalmente, como se fosse uma conversa, como se fosse algo normal, natural, igual eu tô falando aqui com você pela câmera. É assim que eu falo com Deus, que eu escrevo para Deus. Porque naturalmente ser muito formal me atrapalha. Não dá, não consigo. Já fiz isso muitos anos da minha vida. Not anymore, sabe? Tipo, não dá. Então, pode ser através da escrita, pode ser, por exemplo, falando na sua cabeça, ou então falando mesmo. Você senta em algum lugar que você tá bem, que você tá tranquila, quando você acorda, antes de dormir, e você vai falar com Deus. Você vai falar, oi pai, tudo bem? Tô aqui falando com você, oi Deus. Enfim, da forma que você se sentir mais confortável, mas você pode falar. Então, você pode falar falando, você pode falar na sua mente, você pode falar colocando a mão no seu coração. Isso também é algo que eu gosto de fazer, de colocar a mão no meu coração, sentir o meu corpo, sentir o meu coração batendo. E aí eu penso em Deus, busco me sintonizar com Ele, e daí eu falo. Daí eu falo muito mais mentalmente do que falando mesmo. E esse falar, ele é algo que eu gosto de tirar um tempo para ter esse momento com Deus. Isso não significa que eu não fale com Deus fazendo outras coisas, porque existe até uma oração, uma coisa que já viralizou, que é a pessoa que ela tá fazendo as coisas na vida dela, na rotina dela, ela tá o tempo todo falando com Deus. Isso é diferente. Eu acredito que existe, e uma coisa não anula a outra, tá? Que você pode falar com Deus enquanto você faz as suas coisas, você pode orar, e que você também pode ter um momento para falar com Ele. Eu penso que é muito como se você estivesse ali com uma pessoa. Você tem um momento para falar com aquela pessoa, tá? Você e a pessoa, e vocês estão conversando com presença. E daí tem, às vezes, quando você tá, por exemplo, no telefone e você tá no fone de ouvido e você tá falando com a pessoa no telefone enquanto você vai fazendo outras coisas. Eu acho que os dois são válidos, mas eu vejo, na minha experiência, que ter este momento a sós com Deus faz toda a diferença, tá? Outra coisa que você pode fazer, eu gosto de fazer, às vezes, tem vários vídeos que são de natureza, das criações, assim, que a natureza, ela é criação de Deus. Então, vídeos no YouTube 4K em HD que mostram lugares lindos, maravilhosos, montanhas, mares, enfim, lugares paradisíacos. E eu fico vendo esses vídeos e eu me emociono e eu penso tanto que Deus é incrível e quanto Ele é um artista maravilhoso, e esse tipo de vídeo me conecta com Deus.
Então é como se eu assistisse esses vídeos e ficasse sentindo a presença de Deus através deles. É uma coisa que pra mim ressoa bastante, você pode experimentar também. Bom, outra coisa, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Pode ser em meditação, caso você tenha o hábito de meditar, e aí na sua meditação você fala com Deus. Pode ser essa coisa eu faço também. Muitas vezes, quando até não tenho feito tanto recentemente, mas quando eu vou dormir, e normalmente eu tô mais cansada, ou meio abatida, ou cansada mesmo, ou com alguma coisa, alguma dificuldade, algum desafio, eu imagino Deus gigantão, como se fosse uma figura de luz, um ser humano de luz, tipo, enorme, um gigante de luz, e eu deitada no colo dele, e ele passando a mão na minha cabeça, me fazendo um carinho, me fazendo um cafuné. Isso é algo que me acalma tanto. E assim, nem toda comunicação precisa ser verbal. Então, a comunicação ela é uma espécie, é uma forma de contato. Então, esse contato que você faz através da sua visualização, da sua meditação, por exemplo, antes de dormir, também tem a sua força, também tem o seu poder. Estou trazendo vários exemplos porque as pessoas são diferentes, se conectam com coisas diferentes, e aí você percebe o que faz sentido para você experimentar, o que ressoa. Outra coisa que me ajudou bastante também nesse falar com Deus foi fazer devocional. E existem vários devocionais, eu não tenho uma religião, e o que eu acho legal do devocional é porque ele me dá um norte específico naquele dia. Às vezes eu tô meio não me sentindo inspirada, ou me sentindo meio travada, daí eu leio o devocional e as coisas, elas parece que destrava, sabe? Me ajuda, é como se fosse uma ponte que me ajudasse nessa conexão com Deus, nesse falar com Deus, e daí eu posso, por exemplo, ler a Bíblia, alguma história da Bíblia que tá lá no trecho do devocional, ou às vezes o que tá no devocional e refletir na minha vida, fazer alguma reflexão, escrever sobre aquilo ali, algum insight que eu tive. É basicamente isso. Deixa eu ver se eu coloquei alguma outra coisa. Não. Pra mim, assim, é bem melhor gravar vídeo. Eu simplesmente sei o tema, eu escrevi os exemplos e fui falando. As outras coisas eu não programei, eu simplesmente fluí. E eu tô trazendo isso porque é um exemplo também de como as pessoas, elas são diferentes. Tem gente que quando vai gravar um vídeo, seja aqui pro YouTube ou para qualquer outra rede social, a pessoa faz um roteiro com cada ponto, com cada vírgula do que vai falar. Meu teleprompter, isso pra mim não funciona, nunca funcionou, eu me sinto super travada. Pra mim é muito mais leve, legal e fluido quando eu sento e abro a câmera, sei o que eu quero falar, o tema do vídeo, antes eu me conecto com Deus, com os meus guias, faço minha oração para chegar em quem for útil a mensagem, e aí eu falo, e aí eu transbordo. Então a sua relação com Deus, a sua comunicação com Deus é para ela ser leve, ela pode ser leve assim também, ela pode ser fluida. Se tá muito pesado, pode ser realmente que você tá querendo se forçar a fazer de uma forma que não faz sentido para você. E a gente tem inúmeras crenças de como deve ser feita essa conexão. Que tem que ser em um lugar específico, que tem que ser de um jeito específico, você tem que estar ajoelhado, ou você tem que estar com mãos em prece, ou você tem que estar XYZ. Às vezes você pode estar simplesmente sentada na sua cama, ou em qualquer lugar. A ideia é te liberar de fórmulas e regras, e se fórmulas e regras funcionam para você, continue também, faça da forma que ressoa, que você sente que fortalece essa conexão. É basicamente isso. Você me conta, deixa saber aqui nos comentários como que você costuma falar com Deus, se você se identifica com esse desafio que eu já passei também, de me sentir meio que uma farsa. Não é que me sentir uma farsa, é que me sentia tipo, caramba, parece que eu não tô sendo sincera, sabe? Parece que eu tô performando e isso não ia. E eu não gosto de sentir que eu tô performando, não me conecta, é muito difícil pra mim. É sofrido, literalmente sofrido. Então, é isso. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Eu vou deixar o link dos devocionais que eu uso aqui também, caso você tenha interesse. Eu posso fazer também um vídeo sobre os devocionais que eu uso, como que eu uso. Você me deixa saber se você quiser aqui nos comentários. E se inscreve no canal se você não for inscrita, se você achou legal.
eu vou começar uma organização muito interessante, vou experimentar, vou testar aqui de temas a cada dia da semana, porque eu libero vídeos de segunda a sexta, e enfim, você vai ver. É isso, te desejo um lindo dia, uma linda vida, uma linda existência. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção.